Boa noite, companheiros, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós temos, como sempre, avisando as pessoas que já vêm à casa há muito tempo, né, as atividades da nossa casa são todos os dias, menos as sextas-feiras. Plantão de atendimento, quem tem algum problema de saúde ou necessidade de conversar, nós temos o plantão de segundas, terças e quinta a partir das 19h15, quarta-feira a partir das 13h15, e sábado nós abrimos também 16h30 e domingo a partir das 9h30. Então quem quiser passar pelo plantão, chega um pouquinho antes para conversar, tem os plantonistas à disposição. Nós temos assistência social segundo sábado de cada mês. Nós fazemos a distribuição de 60 cestas básicas e quem quiser cooperar pode fazer, trazendo 1 quilo de alimento não perecível. E venha conhecer também o trabalho, que é um trabalho bonito, né? E as pessoas vão se confraternizando um pouco mais com os trabalhos da nossa casa. E a cada 15 dias, aos sábados, nós distribuímos lanches para os moradores aqui de Santana, no metrô, os desabrigados, né? A gente leva café, leite, um lanchinho, pãozinho com queijo, né? Ou pão com salsicha, aquilo que a gente tiver no momento. Então a gente pede quem quiser vir conhecer também o nosso trabalho, é um trabalho bonito também que os meninos fazem. A gente tem 2 recadinhos. Dia 1 de maio de 1880, nasceu em Sacramento, Minas Gerais, Eurípides de Barçanufo. E 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, Bahia, nasce Divaldo Pereira Franco, que é um companheiro amado, né, que todo mundo conhece, o Divaldo ouviu falar, e Eurípides também. Então essas são as datas espíritas que a gente tem. E quem quiser assistir as palestras que já foram gravadas, por favor, podem acessar o nosso site, www.casadocaminhosantana.com.br. Então, queridos, vamos nesse instante. Bem-vindos, meninas, sejam bem-vindos quem chegou agora. Nós vamos fechando os nossos olhinhos por alguns instantes. E vamos agradecendo a Deus a oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez. Nós sabemos que toda vez que adentramos a esta casa, buscando esclarecimento, buscando a ajuda do passe, da palavra, os amigos nos recebem com muito carinho, nos dando também as boas-vindas, nos abraçando. E a cada um é ministrado o tratamento necessário para que possam sair daqui melhores do que quando chegaram. O nosso passe é apenas um complemento de tudo isso. Por isso que é importante, quando chegarmos aqui à nossa casa, nós fiquemos quietinhos, meditando, ouvindo essa música, para que a gente possa entrar nesse clima que foi preparado de amor, esse clima de paz que adentra o nosso espírito nos ajudando. E a gente sabe que qualquer barulho, qualquer toque de campainha ou de telefone incomoda muito a nós, porque nós estamos meditando. Então é importante que a gente sente, fique bem tranquilo, buscando essa energia de amor que foi preparada para cada um de nós. E nós agradecemos, Pai, pela bondade, pela misericórdia infinita, de nos acolher em seu seio mais uma vez. Que possamos mais uma vez nesta noite ouvir, deixar de entrar dentro de nós, o nosso coração, tudo aquilo que for falado, e que possamos usá-la nos momentos mais difíceis, que possamos ajudar o companheiro necessitado, porque começa a nossa fraternidade, solidariedade, no momento que nós aprendemos, e quando aprendemos, nós distribuímos. É essa a meta que Jesus nos ensinou, para que nós possamos alcançar o amor e a caridade a nossos semelhantes. E por isso te agradecemos, Pai. Seja conosco, amigos queridos, nos envolvendo a todos. E nós pedimos que mais uma vez nessa noite, nós possamos envolver a nossa querida companheira Leda, que vai fazer por nós uma palestra muito bonita, uma exposição sobre o Dia das Mães, em homenagem a todos aqueles que são mães e pais, né, que trabalham com seus filhos
porque é a mãe e o pai do dia a dia que estão ajudando essas meninadas a crescer. Então vamos ouvir um pouquinho. Seja feliz, viu, querido? Que Deus te abençoe. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que o tema da noite é impossível não nos emocionarmos, é um tema muito envolvente. O livro é Justiça Divina, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Emmanuel comenta da codificação de Kardec, céu e inferno. Ele fala do Código Penal da Vida Futura. Daí que ele tira o texto da noite, em celebração e homenagem ao Dia das Mães, que será no próximo domingo, né? Muito bem. Então, o título é Anjos Desconhecidos. Olha, Emmanuel já é feliz no texto. Anjos Desconhecidos, no título do texto. O que é anjo diante da lei de Deus? O anjo é aquele emissário especial de Deus. E ele chama as mães de anjo. Quando nós falamos de mãe, a primeira coisa que nos vem à mente é a figura da nossa mãe, da mãe de todos nós, de Maria Santíssima, na sua figura doce, amorosa, esse ser, esse anjo de Deus, para quem nós sempre nos dirigimos na hora de angústia, a Nossa Senhora. E nós nos recordamos de Nossa Senhora quando foi anunciado para ela a vinda de Jesus. Jesus, Kardec nos coloca como o exemplo do ser mais perfeito que Deus nos colocou de modelo e guia, Jesus. E ele foi recebido por Maria. E anunciada a sua vinda, o anjo Gabriel chegou para Maria e disse: bem-aventurada sois entre as mulheres. Olha que lindo, bem-aventurada entre as mulheres. Então, se o anjo disse a Maria, bem-aventurada, Deus estende a todas as mães essa bem-aventurança. Todas as mães são bem-aventuradas, equivocadas ou não. Então, nós vamos ver no decorrer da explanação de Emmanuel que alguns desses anjos desconhecidos, desses anjos de Deus, se equivocam pela sua caminhada. Mas essa bem-aventurança, ela se estende a todas as mães. Muito bem. Os pais são entendidos, segundo a doutrina espírita, como co-criadores de Deus. Hoje nós vemos a tecnologia desenvolvendo, evoluindo espetacularmente. A gente vê o homem descobrindo galáxias, bilhões de galáxias através dos seus instrumentos. Ele constrói computadores de última geração. Fica sabendo de um lado do mundo, no mesmo momento que passa do outro lado. A comunicação não tem mais fronteiras, não tem barreira. O homem vai aos céus, ele descobre o macro, ele investiga o micro, ele vai ao fundo dos oceanos, mas ele é incapaz de construir uma máquina tão perfeita como o corpo humano. Tarefa essa que Deus delegou às mães. As mães receberem esse feto, receberem de uma célula que é fertilizada, o óvulo, que fertilizado se torna o ovo, ele se transforma na máquina mais perfeita. Essa célula vai formando o organismo humano, que nenhum cientista ainda conseguiu reproduzir. Então, a máquina mais perfeita de Deus. E essa máquina, e essa perfeição divina, ela se instala durante mais ou menos 9 meses no ventre da mãe. A mãe recebe, juntamente com o pai, porque são os pais, a mãe e o pai. Deus encarrega esses pais como co-criadores. Co-criadores. Porque os pais, na verdade, eles recebem os filhos de Deus. Muitas vezes nós nos equivocamos e dizemos: o meu filho, a minha filha, o meu neto, o meu... Mas não é nada nosso. São filhos de Deus. Porque a doutrina, através da reencarnação, ela vai mostrando que os papéis vão se modificando.
Quantas vezes nós não vemos os filhos ali no futuro, quando eles crescem, serem orientadores dos pais? Quantos casos? E assim isso numa mesma encarnação, em outras encarnações que os papéis vão se modificando. Hoje somos mães, amanhã seremos filhos, e assim vão nas encarnações sucessivas. Então recebemos as mães, os pais, aqueles filhos de Deus. São filhos de Deus, essa máquina perfeita que Deus nos brinda para colocar o nosso espírito para a evolução. Porque através do nosso organismo, essa máquina perfeita é que nós evoluímos aqui na Terra, através da nossa encarnação. Tem alguns defeitos? Às vezes temos. Temos os freios, aqueles que nós necessitamos. Precisamos de alguns freios, justamente para não nos desviarmos do caminho que é proposto por Deus. E a natureza é tão perfeita que esse amor de mãe nós presenciamos até nos animais. Quando a fêmea tem as crias, nós percebemos o quanto elas cuidam das suas crias. Isso é na natureza, é instinto. O amor chega a ser instintivo de mãe. Faça alguma coisa para mim, não faça para o meu filho. Assim a fêmea. Já viram uma gatinha, um cachorro, quando tem uma ninhada, um filhote? Experimenta chegar perto e mostrar algum perigo para esse animalzinho. Ele avança, pode ser o cachorro de casa, o gatinho de casa, ele avança para defender a cria. Então é o instinto que Deus coloca, esse instinto. E até na natureza, porque o animal, ele cuida dessa cria, ele lambe a sua cria, ele alimenta, até que ela possa se conduzir sozinha. Isso na natureza, entre os animais. E entre nós, humanos, da mesma forma. A mãe cuida dos seus filhos, que Deus lhe empresta durante um determinado tempo. Deus nos dá um tempo para cuidar desses filhos, porque eles vão crescer, vão ficar adultos e vão caminhar pelas próprias pernas. Na natureza, os animais andam, as aves voam, os répteis rastejam assim que eles podem. E nós, os nossos filhos, de acordo com a nossa orientação, eles vão caminhar pela vida. E esse tempo que Deus nos concede é a infância dos filhos. É nesse momento que os pais, mães e pais, porque nós fazemos uma homenagem às mães, mas a doutrina espírita explica que se nós reencarnamos de acordo com a nossa necessidade, não temos um sexo definido. Porque hoje estamos com determinado sexo dependendo da nossa necessidade. Amanhã, os pais poderão vir como mães e vice-versa. Depende da necessidade que cada um tem de experienciar a sua reencarnação. Então, todos juntos, pais, recebemos esses filhos como co-criadores de Deus. E temos esse período da infância para quê? Para mostrar as regras sociais, para educá-los, para apresentar Deus, para colocar o amor no coração desses filhos que Deus nos empresta. E falando de mãe, do amor maternal, o amor que a nossa mãe, Maria, tem por nós. Quem nunca pediu no momento de desespero para Nossa Senhora e é atendido através dos seus emissários? Quando falamos desse amor de mãe, cada mãe quer o melhor para seu filho. Agora, nós temos que compreender que cada mãe está num patamar evolutivo. Cada uma faz exatamente o que acha melhor. Ninguém quer o pior. Ninguém quer prejudicar, ninguém quer que seu filho seja vítima de uma situação. Então, quando eu penso na minha mãe e eu lembro de algo que não deu certo, eu tenho que compreender que as mães não são perfeitas. E nós brincamos que os filhos não vêm com manual de instrução também. É difícil ser pais, porque é difícil acertar. Mas cada pai dá aquilo que tem na alma, dependendo do seu padrão evolutivo, da sua compreensão, dos seus princípios, de tudo aquilo que acredita, tenta passar o melhor para os seus filhos, da maneira como for. E esse papel de passar o melhor é o que sustenta a nossa sociedade. Porque esse filhinho que chega com toda essa fragilidade nos braços
de uma mãe, de um pai que chega à família, essa criança, ela vai se tornar um cidadão lá na frente. E tudo isso que foi passado para ele vai ser reproduzido na sociedade. Então, olha a importância dos pais. Por isso que são considerados os co-criadores de Deus. Mães e pais juntos. Nós falamos mãe e pai juntos. Por quê? Porque muito tempo a mulher teve um papel de pouco destaque na sociedade. Discutia-se se a mulher tinha alma. O papel da mulher era exatamente a procriação. No matrimônio, a mulher não opinava nada, não deliberava coisa nenhuma, discutia-se se ela tinha alma. Aqui no Brasil, em 1932, que a mulher começou a votar, a ter o direito de voto, porque ela era considerada uma cidadã de segunda categoria. Como, aliás, até hoje em sociedades menos evoluídas, ainda acontece isso. Mas Deus coloca os pais, o homem e a mulher juntos. E o maior feminista de que nós temos notícia foi Jesus. Porque na sua época, a mulher era dessa forma, considerada pária da sociedade. A mulher, se errasse, ela podia ser apedrejada até a morte. Não o homem, somente a mulher. Isso quer dizer que a mulher nunca errou sozinha. Se ela errasse, em algum momento ela tinha alguém que errava junto com ela. Mas somente ela, sozinha, era apedrejada. Então Jesus, numa dessas reuniões de uma mulher que estava para ser apedrejada, Jesus disse, a maioria dos homens já com pedra na mão, Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram se retirando, um a um, até que a mulher fica diante de Jesus. E ele diz, mulher, onde estão os que te acusaram? Ela diz, eles se foram, mestre. E Jesus diz, também eu não te acuso. Vai e não peques mais. Então Jesus, ele elevou a mulher ao patamar do homem, que é onde que a doutrina espírita coloca, com a explicação que os espíritos deram para Kardec, que não existe um sexo definido para o espírito, que o espírito, ele reencarna com as condições que ele necessita para passar naquele período seu de vida na Terra, de experiência na Terra, tem as duas funções. Então a doutrina espírita nos coloca isso, e antes disso Jesus colocou a mulher ao lado do homem. Ele não colocou nem atrás, nem à frente. Então tudo na sociedade é um processo. Para que haja um equilíbrio, que haja essa cumplicidade, esse casal, que os dois estejam no mesmo patamar, foi necessário, está sendo necessário muitas conquistas, muitos desencontros, se troca muitas coisas. Se trocam os pés, se coloca os pés pelas mãos, mas tudo isso faz parte de um acertamento para que haja um entendimento futuro. Então a mulher acha que não precisa do homem, que ela pode fazer. Ela pode sim fazer a função do homem, mas os dois juntos. A maior prova disso é a maternidade. É a maternidade. Para que Deus coloque os seus filhos no mundo, que haja reencarnação, é necessário do homem e da mulher. Quem é mais importante? Será que é a mulher? Será que é o homem? Não. Os dois diante de Deus, os dois. Porque cada um vai responder pelo seu papel, por aquilo que Deus confiou nas mãos de nós. Então as mães, não necessariamente somos só as mulheres, são os pais, mães também. São os dois que Deus confia. Tanto é que Ele entrega os seus filhos a um casal. E nós quando falamos das mães, sempre pensamos nas mães biológicas, naquelas que geram o filho. Tem aquelas mães que não geram, que são mães da mesma forma, muito mais que mães biológicas. São aquelas que educam as crianças, aquelas que estão no papel de mãe por falta da figura materna,
pelas mães equivocadas. Então, aquelas que ajudam no papel de tias, no papel, às vezes, de uma vizinha, de um professor, de um amigo, de um parente distante, que fazem o papel de mãe. Não sendo biológica, mas são mães verdadeiras, efetivamente mães. Então, nesse dia, a doutrina espírita reverencia essas mães trabalhadoras que lutam pelos filhos de outras mães, que às vezes equivocadas se descuidam dos seus próprios filhos, dos seus filhos biológicos, né? Então, a doutrina espírita explica que todos têm valores diante de Deus, que essas regras que regem a vida, elas são passadas. Os pais, as mães, passam isso para os filhos, que eles aprendem não com palavras, não com lições, mas especialmente com exemplos. Tem uma história belíssima, que nós sempre gostamos de lembrar quando falamos assim do Dia das Mães, né? Que a maioria deve conhecer essa historinha. Mas é aquele casal, né, que morava e tinha seus filhos também. Um casal tinha igualmente um casal de filhos. E os pais idosos moravam juntos. Mas como eles já estavam trêmulos e cada vez de comer derramavam o alimento na mesa, então eles resolveram deixar os velhos num canto da casa, não comer mais à mesa para não fazer sujeira na hora da refeição. Então compraram uma gamelinha de madeira e deram para eles comerem, porque como a gamela é mais larga, parece uma cuia aberta, ela é mais larga, então eles entornavam o alimento e sem derramar, e comiam num canto da casa, isolado, porque não participavam ali da sala de jantar para não fazer sujeira. E assim, os filhos olhando aquilo. Um belo dia, o pai chegou do trabalho e viu o menino com a sua ferramenta na mão e um pedaço de madeira, ele cavocando a madeira. E o pai pergunta: "O que você está fazendo, filho?" Ele falou: "Olha, pai, eu já estou construindo uma gamelinha para você, quando ficar velho, comer nela." Então, os exemplos que nós damos, aquilo que nós fazemos, é exatamente o que aqueles que estão conosco, aqueles que Deus nos confiou, vão reproduzir no futuro. Então, a educação não é violência, não é sermão, são os exemplos que nós damos e o amor, através da nossa vibração amorosa. Quem nunca ouviu dizer a frase famosa, amor de mãe? Amor de mãe. Nós falamos o amor da mãe encarnada e o amor da mãe desencarnada também no Centro Espírita nós falamos. Que nós temos que lembrar daquelas mães que estão na espiritualidade. Quando nós fazemos um atendimento aos espíritos, normalmente, aqueles que são mais rudes, mais embrutecidos, mais arraigados no mal, quem é que a espiritualidade traz para sensibilizá-los? As mães, aquela que representou a figura materna. Sempre. Aí eles se comovem até a lágrima. Difícil que não se comova com a presença materna. Então, as mães encarnadas e as mães desencarnadas. Nós temos aquela família espiritual também. Nós falamos os nossos anjos de guarda, são esses espíritos que foram mães em outras vidas nossas, e que estão na espiritualidade na forma de anjos tutelares nossos. Esses anjos desconhecidos enquanto nós estamos encarnados, porque nós não lembramos, mas quando, pelo nosso desdobramento, pelo sono físico, são conhecidíssimos, são espíritos amados do passado, mães, pais, lá do passado, que estão hoje do nosso lado como guias protetores, verdadeiros anjos de guarda nosso. Então, desses também nós precisamos lembrar nesse dia, no Dia das Mães. Lembrar dessas mães que partiram. De Deus, que tem igualmente todas as mães no mesmo conceito, porque Deus não escolhe só as mães boas. Deus manda os filhos também para aquelas mães equivocadas. Porque muitas vezes nós brincamos, às vezes falamos assim, mas eu acho que Deus trocou. Porque é um casal tão bom, tão ajustado, tão perfeito, e vem esse filho. Será possível?
Deus não brinca de trocar. Deus manda certinho. Manda esses filhos, às vezes, para um casal não tão certo, para que sejam exemplos para os pais, que ensinem futuramente. Quantos casos nós vemos assim? Se cada um de nós lembrar, nós vamos reconhecer um desses casos, né? Dos filhos ensinando os pais, assim que eles crescem, amadurecem, ensinam os pais. Então Deus manda igualmente para todos. Os seus filhos são filhos de Deus. Estão conosco, Deus nos empresta, porque Deus confia em nós. Ele nos empresta. E para outros, Ele nem empresta. Biologicamente, Ele não manda os filhos. Por quê? Porque temos outras missões. Temos missões de sermos mães, pais verdadeiros, não de filhos biológicos. Através do quê? Através da nossa profissão. Através dos atos de beneficência que nós fazemos na sociedade, dando fome, dando comida, alimento àquele que tem fome, secando lágrima daquele que chora, estamos desempenhando o papel de pais e mães também, socialmente. Então Deus não conta somente biologicamente conosco. Ele conta conosco em muitos momentos da nossa existência, em várias situações, não só enviando filhos físicos, mas filhos espirituais. Quem são os filhos espirituais? São aqueles que chegam perto de nós, que nos tornam mães, pais, independente da idade, podem ser mais velhos que nós, mais novos, que são colocados no nosso caminho porque nós temos alguma coisa a oferecer. Então, essa confiança Deus tem e nos torna esses pais adotivos. O melhor exemplo, um dos exemplos belíssimos que nós temos do Evangelho de Jesus, é quando Jesus, na hora da sua morte, que ele estava na cruz, e que a sua mãe, Maria, chorava por ele. E ele disse, quando ele vê o seu discípulo querido João, que era jovem do seu lado, ele diz: mãe, aqui está o seu filho. Filho, aqui está a sua mãe. Então Jesus entrega João para Maria cuidar. E Maria, que tivesse cuidado com João também. Dizendo que isso que nós estamos, que a doutrina nos mostra, que as mães não são só aquelas que recebem através da gestação os filhos. São os filhos que Deus nos confia, as mães que Deus nos confiam pelo caminho. Assim como Ele nos confia filhos, nos confiam pais também. Pessoas que dependem de uma palavra, dependem de um carinho nosso. E que não somos nós a julgar o equívoco desse que está do nosso lado. Nós temos que entender o que Deus está querendo. Por que Ele está colocando essa pessoa do meu lado? O que eu tenho para dar? O que ela tem para me ensinar? Então, essas são os verdadeiros anjos desconhecidos. E para encerrar, esse livro ainda, Justiça Divina, o Emmanuel, através dessa lição, ele diz: oração na festa das mães. É uma oração, eu vou pedir licença para ler, porque essa oração é belíssima e não dá para falar. Então, Emmanuel diz assim: Senhor Jesus, junto dos irmãos que reverenciam as mães que os amam, para as quais te rogamos os louros que mereceram, embora atentos à lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos recomenda considerar, vimos pedir, abençoe também as mães esquecidas, para quem a maternidade se erigiu em purgatório de aflição. Pelas que jazem na largueza da noite, aconchegando no peito os rebentos do próprio sangue para que não morram de frio. Pelas mães que estendem as mãos cansadas na praça pública, suplicando, em nome da compaixão, o sustento que o mundo lhes deve para a necessidade de seus filhos. Pelas mães que revolvem latas de lixo, procurando o alimento apodrecido, de que os próprios cães se afastam com nojo, para que possa matar a fome dos seus filhos. Senhor, pelas mães que
pintam o rosto, escondendo as lágrimas no impulso infeliz de venderem o próprio corpo a corações desalmados, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos que a enfermidade ameaça com a morte. Senhor, também pelas mães que descobriram calúnia e fel nas bocas que amamentaram, ou seja, de seus próprios filhos. Pelas mães que foram desprezadas nos momentos difíceis. Por outras, Senhor, que se converteram em sentinelas da agonia moral junto aos cátares de provação dos próprios filhos. Pelas que a viuvez alcançou. Por outras que enlouqueceram de dor e foram trancadas em manicômio. E por aquelas outras que a velhice da carne cobriu os cabelos de branco. E sem ninguém que as quisesse, foram acolhidas como sombras do mundo nos braços da caridade. São elas, Senhor, as heroínas da retaguarda, os anjos desconhecidos que pagam na terra os mais altos tributos de sofrimento. Tu que reconfortaste, que secaste o pranto, que restauraste tantos equilíbrios, que recorda tuas filhas, Senhor, que te partilharam as agonias da cruz. Compadece-te, Senhor, da mulher e das mães. Que assim seja. E que Jesus nos abençoe. Bom, boa noite a todos. Cheguei atrasada, né? Mas tudo bem. Faz parte de São Paulo, né? E hoje eu vou falar. Como a Leda bem falou, né? É impossível não nos emocionarmos numa época, né? Que antecede o Dia das Mães, né? Que precede essa semana. Sempre tem os preparativos dos pequenininhos, né? Nas escolas, com tanto amor, aqueles brinquedinhos, né? Desenhos que a gente guarda até hoje, né? Então eu preciso contar, é meu testemunho, que eu fui abençoada, né? Por ter sido mãe biológica e a bênção de ter tido um filho que veio realmente para me ensinar, né? Eu digo que ele veio já sabendo das coisas, né? Mas não só pelo exemplo moral, pela conduta dele, né? Até hoje. Eu não consigo ficar parada, né? Eu tenho que ficar aqui, mas tudo bem. Né? Mas pelo fato do que a gente tira daqui de dentro. Né? De como a gente se predispõe, né? A passar as noites em claro, a dar preferência, né? Se tiver que comer, que coma ele, né? E eu digo que eu achava que eu amava os meus pais, eu achava que eu amava o meu marido, óbvio, os vizinhos. Eu digo te amo muito fácil para os amigos, mas só depois que o Bruno nasceu que eu descobri realmente o que era amar. Né? Aquele amor de quem a gente não espera nada em troca. Então, mesmo não sendo para filhos biológicos, mas quem consegue sentir esse amor desapegado, sem esperar nada em troca, mas que a gente recebe muito em troca, né? É que realmente sabe o que é amar, né? Então, que as mães recebam os parabéns, né? A minha mãe que não está mais aqui, mas todas as mães presentes em carne e em espírito aqui, né? Que recebam os nossos parabéns, não é? Quem mais? Não vão deixar a responsabilidade só comigo hoje, né? Não? Não vai hoje? Essa oração que Emmanuel faz é belíssima, né? Que ele fala das mães equivocadas, né? Esquecidas, que nós quantas vezes julgamos, e que cada um dá aquilo exatamente que tem, não é? Aquilo que recebeu é o que passa, né? E dos filhos equivocados, né? E dos filhos também. No Evangelho tem uma passagem muito linda que fala do honrar pai e mãe, e coloca exatamente aquele equilíbrio, né? Em você saber respeitar. Né? Honrar é agradecer a oportunidade que está te dando de você poder estar aqui, né? Tanto ao pai quanto à mãe, como bem disse a Leda, né? O pai podia falar. Porque lembra aquela do não, né?
As duas mães brigando. Enfim, ele falou, não, vamos acabar com essa briga, corte essa criança no meio. Que uma dizia, a outra mãe já, não, pode ficar. Vocês sabem dessa história do Salomão? Todos conhecem? Tem alguém que não conhece? Conta, Jurandir. A mãe verdadeira, duas mães diante do rei Salomão, que dizem que era um rei muito justo, né? Justíssimo. E duas mães brigando por causa de uma criança, uma dizendo, o filho é meu, não, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. E levaram para Salomão, que ele decidisse, né, qual seria a mãe, como juiz. E aí ele disse, é de uma? Não, é meu. E cada uma dizia que era seu. Ele falou, é? Então corta essa criança ao meio e fica metade para cada mãe. E aí uma delas falou, não, deixa com a outra. Aí ele pegou a criança e deu para essa, que disse, deixa para a outra. Ele falou, não, essa é a verdadeira mãe, porque quer o bem do seu filho. Então essa é a mãe dele. Então essa é a história, né? Que é exatamente isso que a mãe quer, o melhor. Então, Leda, falando ainda das mães equivocadas, né? Mas falando para todas nós mães, né, que têm os filhos, a responsabilidade de, como você disse, não são meus filhos, são os filhos que Deus nos entrega para ajudar, né? A crescer e eles a nos fazer crescer também. A importância do evangelho no lar, de trazer a religiosidade dentro do coração da criança, desde a tenridade. Porque hoje em dia a psicologia moderna diz, não, quando crescer ele vai descobrir o que ele quer. Não. A gente tem que entender que hoje, principalmente pelo mundo que nós estamos vivendo, a importância do pai e a mãe colocar Deus no coração do filho, não a religião, né? Porque a gente sabe que são coisas de pedra que a gente faz, mas a religiosidade, essa ligação com Deus. Isso vai fazer com que o mundo se transforme realmente naquilo que Jesus veio nos trazer, né? Um mundo melhor de amor, de fraternidade, de caridade, né? A todas as criaturas. E falando, né, parafraseando a nossa Denise, eu também fui abençoada, graças a Deus, por 2 filhos que têm os problemas, são criaturas humanas, estão no mundo vivendo, mas são criaturas boas. E a gente sabe do amor de mãe, né? E quando a gente é avó, a gente sabe que o amor é triplicado, viu, gente? É a coisa mais gostosa que é o amor incondicional. Eu não vejo a hora. Na hora certa. Mas, né? Tá. É isso então. Feliz Dia das Mães para todos, né? Um beijo no coração de todo mundo. Quando falamos em vibração, né? A gente sempre pensa vamos pensar em alguma coisa muito boa, no maior amor que conseguimos sentir, e vamos tentar tirar ele do nosso coração no sentido de multiplicá-lo, de fazer com que esse amor possa sair voando e possa alcançar aonde o nosso pensamento estiver. Então, especialmente hoje, vamos cerrar os nossos olhos, imaginar, tirar de dentro do nosso coração o melhor sentimento que possamos imaginar, que possamos sentir, e vamos, em primeiro lugar, envolver as mães. Vamos envolver todas as mães do nosso planeta, mesmo nos locais em que não são comemorados especificamente dias das mães. Vamos vibrar por todos os que conseguem ter esse sentimento, dizendo como conhecidos os pais que nasceram para ser mães, né? Os vizinhos que nasceram para ser mães, os amigos que nos ajudam a criar os nossos filhos, né? Vamos envolver todos eles numa gostosa nuvem cor-de-rosa, que é a cor que melhor simboliza, eu acredito, este amor, e que possam melhorar, burilar esse sentimento, e cada vez mais em nosso planeta esse sentimento maior possa ser distribuído entre as pessoas que nos cercam. Vamos vibrar também, como elucidamos hoje, as mães equivocadas, e como, quando assim dizemos, imaginamos as mães que, por exemplo, não criam seus filhos, que os têm e os doam, mas mesmo assim
Elas estão pensando no melhor para eles. Doam porque não têm condição de ficar com eles. Doam para que alguém os ame mais do que elas, como assim elas pensam. Vamos vibrar pelos que choram, pelos que sofrem, os que sentem saudade. Em qualquer lugar, seja nos hospitais, nas prisões, que possam receber um pouquinho deste amor de mãe que se encontra em nossa atmosfera nesse momento. Vamos vibrar pelos que têm o coração ainda gelado, que possa começar a receber um pouco desse calorzinho cor-de-rosa e começarem a derreter e a deixar que pulse livremente e que o amor possa se fazer presente ali. Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe, pelos companheiros desencarnados que aqui presentes se fazem para nos amparar, para nos acudir, nos medicar. Vamos vibrar por nossos lares, por nós mesmos, para que possamos ter força e cada vez mais estarmos aqui presentes. E desta forma, Senhor Jesus, agradecemos por mais esta bendita oportunidade e te pedimos, ampare-nos, ilumine-nos, abençoe-nos e proteja-nos, agora e sempre. Que assim seja. Vamos dar por encerrada então esta parte da noite de hoje e passar para os passes. Boa noite.